Enquanto o mercado nos inunda com águas gourmet, engarrafadas em plásticos que liberam micropartículas tóxicas e compostos químicos disruptores, adornadas com rótulos chamativos e promessas de pureza que muitas vezes não se sustentam sob o escrutínio científico, uma solução ancestral e surpreendentemente eficaz permanece em silêncio, quase esquecida em nossos lares: o filtro de barro. Por décadas, ele foi ridicularizado, associado a tempos passados, a uma simplicidade que o moderno parecia ter superado. A narrativa dominante nos empurrou para a conveniência do descartável, para a ilusão de que o que é caro e industrializado é, por definição, superior. Mas a verdade é que, enquanto a indústria da água engarrafada fatura bilhões, o humilde filtro de barro continua fazendo o que sempre fez, e o faz com uma maestria que a ciência moderna começa a redescobrir e a respeitar. Ele não apenas filtra, ele remineraliza, e de uma forma quase mística devolve a energia vital da água, transformando-a em algo mais do que apenas H2O. Ele é uma resistência invisível contra um controle que poucos ousam questionar. Um retorno às raízes que nos convida a não aceitar tudo o que nos é vendido. A composição técnica do filtro de barro é uma obra-prima de engenharia natural, um testemunho da sabedoria de nossos antepassados que intuitivamente desenvolveram um sistema de purificação que hoje é validado por rigorosos testes científicos. Sua estrutura principal é a vela de cerâmica, o coração pulsante do sistema. Esta vela é meticulosamente fabricada a partir de argila porosa de alta qualidade e, em muitos modelos modernos e eficientes, é enriquecida com carvão ativado e prata coloidal. A argila, um material milenar e abundante, possui uma capacidade natural de microfiltração inigualável. Seus poros microscópicos, invisíveis a olho nu, são incrivelmente pequenos, com diâmetros que variam de 0,5 a 1 micron. Essa dimensão é suficiente para reter eficazmente partículas sólidas em suspensão, sedimentos e, o mais importante, micro-organismos patogênicos como bactérias, E. coli, Salmonella, Shigella e protozoários, Giardia, Cryptosporidium, que são os principais causadores de doenças transmitidas pela água, como diarreia, cólera e outras infecções gastrointestinais. A porosidade da argila não é apenas um filtro físico, ela também permite uma troca iônica sutil, contribuindo para a qualidade final e o sabor da água. O carvão ativado, um componente crucial em muitas velas modernas, é um poderoso agente adsorvente. Sua estrutura molecular altamente porosa e sua vasta área de superfície interna atuam como um ímã para substâncias químicas indesejadas. Ele atrai e retém eficazmente o cloro, que é amplamente utilizado no tratamento de água municipal e que, além de conferir um sabor e odor desagradáveis à água, pode formar subprodutos tóxicos, como os trihalometanos, THMs, que são potencialmente cancerígenos e podem ter efeitos adversos a longo prazo na saúde. O carvão ativado também é altamente eficaz na remoção de pesticidas, herbicidas, solventes industriais, compostos orgânicos voláteis, COVs, e outros poluentes químicos que podem estar presentes na água da torneira, mesmo em concentrações mínimas. A prata coloidal, presente em algumas velas de cerâmica, atua como um bactericida natural de amplo espectro. Ela impede a proliferação de bactérias dentro do próprio filtro, garantindo que a água permaneça microbiologicamente segura mesmo após a filtragem e prolongando a vida útil da vela ao inibir o crescimento de biofilmes e algas. O funcionamento do filtro de barro é um processo lento e deliberado, e é justamente nessa lentidão que reside sua eficácia superior e sua capacidade de transformar a água. A água é despejada na parte superior do filtro, onde passa pela vela de cerâmica por gravidade. Ao atravessar os poros da argila, ela é submetida a um processo de microfiltração lenta. Essa lentidão não é uma desvantagem, é a chave para a purificação profunda. Ela permite que a água permaneça em contato com a cerâmica por um tempo prolongado, otimizando a retenção de impurezas e garantindo que cada gota seja minuciosamente purificada,
Durante essa passagem, a água não apenas é purificada, mas também é remineralizada. A argila, naturalmente rica em minerais como cálcio, magnésio, potássio e sílica, libera pequenas quantidades desses elementos essenciais de volta à água, enriquecendo-a e contribuindo para um sabor mais agradável, uma hidratação mais completa e um suporte nutricional sutil. Além disso, a estrutura porosa da cerâmica e o fluxo lento da água contribuem para a reestruturação molecular da água, devolvendo-lhe uma vibração e uma energia vital que muitas águas tratadas e engarrafadas perdem devido a processos de alta pressão, exposição a campos eletromagnéticos e armazenamento em recipientes plásticos. É como se a água respirasse novamente, voltando ao seu estado mais natural, alcalino e benéfico para o corpo humano. Os benefícios de ter um filtro de barro em casa são vastos e impactam diretamente nossa saúde e bem-estar, de maneiras profundas e duradouras, muitas vezes subestimadas. Primeiramente, a remoção de cloro é um dos mais notáveis e imediatamente perceptíveis. O cloro, embora essencial para desinfetar a água municipal, confere a ela um sabor e odor desagradáveis, e seu consumo prolongado tem sido associado à formação de subprodutos que podem ser prejudiciais à saúde. O filtro de barro elimina eficazmente esse elemento, melhorando drasticamente a palatabilidade da água e tornando-a mais convidativa ao consumo. Além disso, ele é capaz de remover flúor, um aditivo controverso presente em muitas águas tratadas, e metais pesados como chumbo, mercúrio, cádmio e arsênio, que podem ser encontrados em tubulações antigas, em áreas com contaminação industrial ou em regiões com solos naturalmente ricos nesses elementos, e que são conhecidos por seus efeitos neurotóxicos e carcinogênicos. A eliminação de bactérias e protozoários garante uma água microbiologicamente segura, protegendo contra uma série de doenças gastrointestinais e infecções que podem comprometer seriamente a saúde. A água filtrada em barro tende a ser mais alcalina, o que pode contribuir para o equilíbrio do pH do corpo, e é naturalmente fresca, sem a necessidade de refrigeração, graças à porosidade da argila, que permite a evaporação e o resfriamento natural, mantendo a água em uma temperatura agradável, geralmente 5 graus abaixo da temperatura ambiente, o que é ideal para o consumo e para a absorção pelo organismo. Existem muitos mitos e verdades sobre o filtro de barro que precisam ser desmistificados para que sua real importância seja reconhecida. Um mito comum é que ele é antigo e, portanto, ineficaz ou obsoleto em comparação com as tecnologias modernas. A verdade é que sua tecnologia, embora simples em sua concepção, é comprovadamente eficaz. E estudos modernos, inclusive de instituições renomadas como o Inmetro e universidades brasileiras e internacionais, confirmam sua capacidade de purificação, classificando-o consistentemente entre os mais eficientes do mundo para a remoção de partículas e micro-organismos. Outro mito é que ele não remove tudo ou que não é tão bom quanto filtros modernos de alta tecnologia. Embora não seja um sistema de osmose reversa que remove praticamente tudo, inclusive minerais benéficos essenciais para a saúde, o filtro de barro atinge um equilíbrio ideal, removendo o que é prejudicial e mantendo o que é bom e essencial para a saúde humana. A verdade é que ele é um dos sistemas de filtragem mais eficientes, econômicos e sustentáveis disponíveis, superando muitos filtros de torneira e até mesmo algumas águas engarrafadas em termos de qualidade, segurança e custo-benefício a longo prazo, sem a necessidade de eletricidade ou peças complexas. O consumo de água em plástico é uma crise global de proporções alarmantes, com consequências ambientais e de saúde que não podemos mais ignorar. Bilhões de garrafas plásticas são descartadas anualmente, poluindo nossos oceanos, rios e solos, e levando centenas de anos para se decompor, fragmentando-se em microplásticos que já foram encontrados em todos os ecossistemas, inclusive em nosso próprio corpo e na cadeia alimentar.
Além do impacto ambiental devastador, o plástico libera substâncias químicas como o bisfenol A, BPA, eftalatos e outros compostos, que são reconhecidos como desreguladores endócrinos. Essas substâncias podem mimetizar hormônios no corpo, interferindo no sistema endócrino e causando uma série de problemas de saúde, incluindo distúrbios reprodutivos, problemas de desenvolvimento em crianças, aumento do risco de certos tipos de câncer, mama, próstata, impactos no sistema imunológico e metabólico e até mesmo alterações comportamentais. Beber água de garrafas plásticas, especialmente aquelas expostas ao calor ou à luz solar, é uma exposição constante e desnecessária a esses tóxicos que se acumulam em nosso organismo ao longo do tempo. O filtro de barro oferece uma alternativa segura, sustentável e completamente livre de plásticos, protegendo não apenas o meio ambiente da poluição plástica, mas também a nossa saúde a longo prazo dos efeitos insidiosos desses químicos. É hora de questionar o que nos é vendido, de desafiar as narrativas da conveniência e do progresso a qualquer custo, e de redescobrir a sabedoria ancestral que nos conecta à terra e à saúde genuína. O filtro de barro não é apenas um utensílio doméstico. É um ato de resistência, uma escolha consciente pela saúde, pela sustentabilidade e pela simplicidade. Ele nos lembra que nem sempre o moderno é melhor e que a verdadeira pureza, vitalidade e bem-estar podem ser encontradas nas soluções mais elementares e em harmonia com a natureza. Voltar ao barro é voltar às raízes, é não aceitar tudo o que te vendem. É lembrar que a melhor tecnologia, muitas vezes, é aquela que a natureza nos oferece. Não aceite mais a água gourmet em plástico tóxico, que custa caro e compromete sua saúde e o planeta. Invista na sua saúde, no seu bolso e no futuro do nosso planeta. Tenha um filtro de barro em casa. A sua água, o seu corpo e as próximas gerações agradecerão por essa escolha consciente e revolucionária. O que realmente estamos bebendo quando enchemos um copo de água? Essa pergunta, que deveria ser simples e direta, tornou-se complexa e carregada de marketing em um mundo onde a água é um produto de consumo tanto quanto uma necessidade vital. Somos bombardeados por opções: águas minerais de fontes distantes, águas alcalinas ionizadas, águas com pH balanceado, todas em embalagens reluzentes e com preços exorbitantes, prometendo saúde e bem-estar. Mas, por trás de toda essa publicidade e do brilho das garrafas, o que estamos realmente consumindo? E, mais importante, estamos realmente nos hidratando e nutrindo nosso corpo da melhor forma possível? Ou estamos apenas comprando uma ilusão? A indústria da água engarrafada, um gigante global que movimenta trilhões, lucra precisamente com a nossa incerteza e, muitas vezes, com o nosso medo. O medo da água da torneira, o medo da contaminação, o medo de não estar consumindo o melhor para a nossa família. Essa indústria nos vende a ideia de que a pureza é um luxo, um privilégio para poucos, quando, na verdade, ela deveria ser um direito acessível e fundamental para todos. A indústria da água gourmet é um exemplo clássico e contundente de como o marketing pode transformar um recurso básico e essencial em um produto de alto valor agregado, muitas vezes explorando a preocupação legítima das pessoas com a saúde e o bem-estar. Eles nos vendem a ideia de que a água engarrafada é intrinsecamente superior, mais pura, mais saudável, quando a realidade é que muitos estudos independentes mostram que a água da torneira em diversas cidades, quando devidamente tratada, é tão segura quanto, ou até mais segura, que muitas águas engarrafadas. Além disso, as garrafas plásticas, mesmo as premium, podem conter microplásticos e outras substâncias químicas liberadas pelo próprio recipiente, especialmente quando expostas ao calor ou à luz solar. O lucro é gerado não pela qualidade intrínseca do produto, que muitas vezes é apenas água comum com um rótulo sofisticado, mas pela percepção de valor criada através de embalagens sofisticadas, campanhas publicitárias massivas e a exploração de um nicho de mercado que busca exclusividade, status e uma promessa de bem-estar. Enquanto isso, soluções simples,
eficazes e comprovadamente superiores, como o filtro de barro, são relegadas ao segundo plano, justamente porque não geram o mesmo volume de lucro para as grandes corporações e não se encaixam na lógica do consumo descartável. Para entender a verdadeira e profunda eficácia do filtro de barro, precisamos mergulhar em seus componentes e no processo intrincado que o torna tão especial e único. O coração do sistema é a vela de cerâmica, que é muito mais do que um simples pedaço de argila. Ela é composta por uma mistura cuidadosamente selecionada de materiais naturais que trabalham em sinergia para purificar a água. A base é a argila porosa, que forma uma barreira física de microfiltração. Dentro dessa estrutura, encontramos frequentemente quartzo, que ajuda a estabilizar a estrutura e a otimizar o fluxo da água, e carvão ativado, um material com uma capacidade de adsorção extraordinária. O carvão ativado, com sua vasta área de superfície interna e sua estrutura molecular altamente porosa, é capaz de atrair e reter uma ampla gama de contaminantes químicos, como cloro, pesticidas, herbicidas, solventes industriais, compostos orgânicos voláteis, SOVs, e até mesmo alguns produtos farmacêuticos. Além disso, muitos filtros modernos incorporam prata coloidal na superfície da vela, que atua como um poderoso agente bactericida e bacteriostático, impedindo o crescimento e a proliferação de micro-organismos e garantindo a segurança microbiológica da água por mais tempo. A estrutura porosa da argila não é apenas um filtro mecânico, ela é um ambiente que permite à água interagir com minerais e reestruturar-se molecularmente, devolvendo-lhe sua vitalidade. O processo de filtragem do filtro de barro é um testemunho da eficácia da gravidade e da inteligência da natureza. A água é despejada no reservatório superior e, lentamente, por ação da gravidade, percola através da vela de cerâmica. Este é um processo de microfiltração passo a passo, que garante uma purificação profunda. Primeiro, a água atravessa a camada externa da vela, onde as partículas maiores e sedimentos em suspensão são retidos. Em seguida, ela passa pelos poros microscópicos da argila, que são pequenos o suficiente para reter bactérias e protozoários patogênicos, como Giardia e Cryptosporidium, que são resistentes ao cloro. Simultaneamente, o carvão ativado presente na vela realiza a adsorção de contaminantes químicos, removendo odores, sabores e substâncias tóxicas que comprometem a qualidade da água. Finalmente, a água purificada goteja para o reservatório inferior, pronta para o consumo. Durante todo esse processo lento e natural, a água também passa por uma mineralização sutil, absorvendo minerais benéficos da própria argila, como cálcio, magnésio e potássio, que são essenciais para a saúde humana e para o equilíbrio eletrolítico do corpo. Essa lentidão é crucial, pois permite um contato prolongado da água com os elementos filtrantes, maximizando a purificação, a remineralização e a reestruturação molecular. A eficácia do filtro de barro não é apenas uma crença popular ou uma tradição. Ela é amplamente respaldada por estudos científicos rigorosos e por certificações de qualidade. Pesquisas realizadas por instituições como o Inmetro no Brasil, a Universidade de Brasília, e por universidades e laboratórios renomados em diversos países, têm consistentemente demonstrado que os filtros de barro, especialmente aqueles com velas de cerâmica e carvão ativado, são altamente eficazes na remoção de cloro, turbidez, sedimentos, bactérias patogênicas, com taxas de remoção superiores a 99,9% e até mesmo alguns metais pesados. Um estudo da Universidade de Brasília, por exemplo, destacou a capacidade do filtro de barro em reduzir significativamente a presença de coliformes fecais e outros micro-organismos, tornando a água segura para o consumo. A Organização Mundial da Saúde, OMS, também reconhece a tecnologia de filtragem por cerâmica como uma solução viável, eficaz e de baixo custo para o tratamento de água em comunidades com acesso limitado a sistemas de purificação avançados. Esses estudos confirmam que a simplicidade do design não compromete sua performance, mas, ao contrário, a otimiza,
provando que a natureza e a engenharia ancestral podem ser mais eficientes que a alta tecnologia. Quando comparamos o filtro de barro com outras tecnologias de filtragem disponíveis no mercado, suas vantagens se tornam ainda mais evidentes e impressionantes. Sistemas de osmose reversa, por exemplo, são extremamente eficazes na remoção de quase todos os contaminantes, mas também removem minerais essenciais, tornando a água morta, ácida e sem sabor, além de serem caros, desperdiçarem muita água no processo e exigirem eletricidade para funcionar. Filtros de carvão simples, como os de torneira ou jarras filtrantes, são bons para cloro e sabor, mas geralmente não removem bactérias, protozoários ou metais pesados com a mesma eficiência e segurança. Filtros UV matam micro-organismos, mas não removem partículas, químicos ou melhoram o sabor da água. O filtro de barro, por outro lado, oferece um equilíbrio ideal e holístico. Ele remove eficazmente os contaminantes mais perigosos, bactérias, protozoários, cloro, sedimentos, alguns metais pesados, remineraliza na água de forma natural, melhora seu sabor e odor e o faz sem a necessidade de eletricidade, com baixo custo de manutenção, sem desperdício de água e de forma totalmente passiva. As vantagens do filtro de barro vão muito além da purificação da água. Seu custo-benefício é simplesmente imbatível a longo prazo. O investimento inicial é baixo e acessível para a maioria das famílias, e as velas de cerâmica têm uma vida útil longa, sendo relativamente baratas e fáceis de substituir. Em termos de sustentabilidade, ele é um verdadeiro campeão ambiental. Feito de materiais naturais, argila, quartzo, carvão, é biodegradável e não gera resíduos plásticos, ao contrário das bilhões de garrafas que poluem o planeta. Ao usá-lo, você reduz drasticamente o consumo de água engarrafada, diminuindo sua pegada de carbono e contribuindo ativamente para a redução da poluição plástica. Além disso, ele não produz resíduos tóxicos ou efluentes químicos, ao contrário de alguns sistemas industriais de tratamento de água. A água filtrada é naturalmente fresca, sem a necessidade de refrigeração, economizando energia elétrica e contribuindo para um estilo de vida mais consciente e ecológico. Então, por que o filtro de barro foi ridicularizado e marginalizado por décadas, sendo associado a uma imagem de atraso ou pobreza? A resposta reside, em grande parte, nos interesses comerciais e na lógica do capitalismo moderno. A simplicidade, a eficácia e o baixo custo do filtro de barro não se encaixam no modelo de negócio das grandes corporações que lucram com a venda de produtos complexos, caros, descartáveis e que exigem reposição constante. Um filtro de barro durável e de baixo custo não gera o mesmo fluxo de receita que a venda contínua de garrafas plásticas ou de cartuchos de filtro proprietários e caros. A desvalorização do filtro de barro foi, portanto, uma estratégia de marketing, consciente ou inconsciente, para abrir caminho para produtos mais lucrativos, criando uma percepção de que o antigo era inferior ao novo e que a tecnologia de ponta era a única solução. É uma resistência invisível contra um controle que poucos ousam questionar. Uma forma de nos manter dependentes de soluções industrializadas e de um ciclo de consumo que beneficia poucos. A manutenção do filtro de barro é surpreendentemente simples e intuitiva, o que contribui para sua notável durabilidade e longevidade. As velas devem ser limpas periodicamente, a cada 15 dias ou mensalmente, dependendo da qualidade da água de entrada, com uma escova macia e água corrente, sem sabão ou produtos químicos, para remover a camada de impurezas retidas na superfície. A substituição das velas é recomendada a cada 6 meses, ou conforme a indicação do fabricante, para garantir a máxima eficiência de filtragem e a segurança da água. O corpo de barro do filtro, se bem cuidado e manuseado com carinho, pode durar por décadas, tornando-o um investimento para a vida toda, que pode ser passado de geração em geração. Em um mundo que nos empurra constantemente para o consumo desenfreado, para a obsolescência programada e para soluções artificiais que prometem muito e entregam pouco, o filtro de barro é um convite à reflexão profunda.
Ele nos convida a questionar as narrativas dominantes, a pesquisar por nós mesmos, a fazer escolhas conscientes e alinhadas com a saúde e a sustentabilidade. Voltar ao barro é voltar às raízes, é reconhecer que a sabedoria ancestral, aliada à ciência moderna, pode nos oferecer as melhores e mais genuínas soluções para nossa hidratação. É não aceitar tudo o que te vendem, é lembrar que nem sempre o moderno é melhor e que a verdadeira pureza e vitalidade podem ser encontradas na simplicidade e na harmonia com a natureza. É uma escolha pela saúde, pela sustentabilidade, pela autonomia e pela reconexão com o que é essencial. Desvende a essência da hidratação. Escolha o filtro de barro. Escolha a pureza, a vitalidade e a sabedoria de uma água que nutre de verdade, de corpo e alma.